Hoje vamos falar das mulheres, já que terça-feira, dia 8, é dia delas. E no cinema tivemos várias mulheres que protagonizaram histórias belíssimas que podem inspirar você a mudar a sociedade. Como é o caso de Erin Brockovich, vivida por Julia Roberts, que era uma assistente de um advogado e que viu uma pequena cidade ter a sua água poluída. Então, encarou um processo contra uma grande empresa e conseguiu vencer, viu? Por 333 milhões a causa. E olha, é baseado em fatos reais essa história. Também outro filme, uma ficção, com Julia Roberts, em que ela é uma professora de uma universidade renomada na década de 50 e percebe que suas alunas tinham apenas um objetivo: se formar e casar. Mas ela começa a ensinar que uma mulher pode fazer muito mais na sociedade, pode ter um papel de protagonista, isso mesmo, mudando os rumos de sua história. Outras mulheres que fizeram toda a diferença foram as sufragistas, como foram conhecidas as mulheres que no final da Revolução Industrial foram às ruas, protestaram pelo direito igual das mulheres no mercado de trabalho, já que na época do regime industrial, as mulheres não recebiam o mesmo salário que os homens e tinham um turno de trabalho às vezes maior até do que a classe masculina. E elas foram para a rua e lutaram, mudando a história de muitas mulheres, ou seja, direitos que elas conseguiram naquela época, vale para nós até hoje. For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote. Na Inglaterra, poço de várias mulheres que foram fortes personagens históricos, como Elizabeth, que é protagonizada por Cate Blanchett de forma brilhante, mostra como uma mulher sentou no trono de um reino falido e sem exército, com vários inimigos e conseguiu virar o jogo, mudando a história e se reescrevendo como a mulher mais importante na história da Inglaterra. Outra mulher que teve posição de destaque na Inglaterra foi Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, que foi vivida por Meryl Streep, que mostrou como uma mulher sentou pela primeira vez na cadeira de primeira-ministra e coordenou um país na década de 70 e teve diante dele na Guerra das Malvinas, mostrando como uma mulher também pode levar seu país à guerra e coordenar ele de forma brilhante. Falando em brilhantismo, vamos lá a Diana, a princesa do povo, que também virou filme e mostrou que ela não era só um rostinho bonito, mas também era uma ativista pela causa dos direitos humanos e tinha todo um trabalho social, como realizado na África para desarmar minas terrestres. Falando de mulheres inglesas também fortes e poderosas, temos o documentário Amy, que fala de Amy Winehouse, que tinha voz potente. Perdemos muito cedo devido às drogas, mas que ela conseguiu mudar a história da música, provando que o velho jazz não está morto, que mesmo nos dias de hoje ele ainda pode estar no gosto popular. Do outro lado, temos outro documentário, Malala. Foi vítima do Talibã quando saía da escola, levou um tiro na cabeça, pois ela era ativista do direito das meninas que estão sob o regime a estudarem. E agora, depois desse tiro, mal eles sabem que deu mais voz a Malala, que não importa a cultura ou religião, o importante para todas essas meninas é de fato a educação. Starting on the left side of my head, they thought that the bullet would silence us. I am the same Malala. Aqui no Brasil também tivemos grandes mulheres, que foi o caso de Zuzu Angel e de Olga Benário. Olga virou um filme porque era uma mulher comunista que estava diante da coluna Prestes, que era contra o regime de Getúlio Vargas na época. Ela foi presa, torturada e até chegou a perder seu filho dentro da prisão. E isso serviu de exemplo que todas nós mulheres temos nosso direito de falar, como é o caso de Zuzu Angel, que antes se expressava nas passarelas, fazendo belos vestidos, como uma grande estilista, até que seu filho desapareceu diante do regime militar da década de 70. Então ela começou uma busca que terminou em uma morte trágica, em um túnel no Rio de Janeiro que hoje recebe seu nome. Ainda existe um mistério se foram os militares que orquestraram a morte de Zuzu Angel ou se não passou de um simples acidente. E agora essa farsa, em nome de um Estado de Direito?
Mas que direito é esse? Até as atrizes que vivem as grandes mulheres do cinema resolveram sair das telas e lutar pelas suas causas na vida real, como foi no caso do Oscar, em 2015, em que atrizes aproveitaram o momento para reivindicar a sua igualdade salarial, já que muitas não recebem o mesmo salário que atores, e além das entrevistas que tem que ficar respondendo sobre que vestido usa, que maquiagem usou, enquanto seus colegas de trabalho respondem sobre que trabalho tem em vista, quais são suas ambições. I just want to do you do that to the guys? Yes. It's a thing that's it just happens. Like, what do you think is going to happen down there that is so fascinating? I'm going to, E isso ficou bem visível no discurso pós-Oscar. To every woman who gave birth, to every taxpayer and citizen of this nation, we have fought for everybody else's equal rights. It's our time to have wage equality once and for all, and equal rights for women in the United States of America. Então vamos ficando por aqui. Lembre-se do seu dever na sociedade. Lembre-se que você pode fazer a diferença, não só por ser mulher, mas por ser ativa e ter voz.